Olá, pessoal, aqui do canal da Bela. Muito feliz de estar recebendo mais uma maravilhosa entrevistada para a nossa série de entrevistas do Bela Maternidade. Essa série que eu já tenho aqui no canal há muito tempo, desde a gravidez do Nino, que resultou, né, culminou nesse livro aqui, Bela Maternidade. Nesse livro eu reúno uma série de especialistas para falar sobre esse momento, né, muito importante para a vida de uma mulher, de um casal, de um pai. E hoje eu vou conversar com a Bianca Balaciano, que é consultora de amamentação, certificada internacionalmente e psicóloga. Então, Bianca, muito obrigada por aceitar com a gente conversando sobre esse momento tão importante para a vida de um bebê, né, e de uma mãe também. E eu queria começar, né, perguntando para você o que é o seu trabalho, o que é ser uma consultora de amamentação e qual a importância disso para a vida de uma mulher, né, no puerpério, nesse momento, né, acabou de ter o filho e agora? Obrigada, Bela. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar. É ótima a sua pergunta, né? Super pertinente. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender a respeito do trabalho da consultoria de amamentação. Então, a profissional que é consultora de amamentação, a gente tem uma formação específica para poder apoiar as famílias na amamentação em todos os momentos decisivos, né? Então, assim, a gente vai trazer uma série de competências clínicas, de abordagens, de avaliações para facilitar o processo de amamentação. Só o fato de existir uma profissão como essa já nos diz muito a respeito do processo da amamentação, né? Muitas pessoas acham que o processo da amamentação é alguma coisa instintiva, natural. E, enfim, quem conhece isso, né, já passou por isso, como você, como eu e com tantas outras famílias que eu já tive a oportunidade de acompanhar esses anos, a gente sabe que não tem muita coisa de natural. É claro que o aleitamento ele é fisiológico, é esperado, a função da mama no mamífero, em parte, também é a alimentação da cria, né? Mas, enfim, culturalmente, a gente vem se afastando do aleitamento, né? As famílias estão cada vez mais urbanas, menores, a gente não pega um bebê no colo até que tenha um filho, a gente não vê muitas pessoas amamentando, até que no Brasil a gente vê bastante fora, a gente tem uma série de culturas em que mal as pessoas amamentam em público. Então, assim, culturalmente a gente vem se afastando, né? A gente vem se afastando também da percepção do aleitamento como alguma coisa que é parte da sexualidade humana, né? Então, por isso muitas pessoas vão apresentar dificuldades, né? E além disso, claro, a gente vai ter também os problemas da fisiologia, a gente tem todas as questões do parto também, que estão muito envolvidas no aleitamento, que vão ter uma série de impactos, né? A gente medicalizou o parto, a gente interviu no parto, também afastou ele de ser um evento fisiológico e sexual, e, portanto, isso muitas vezes faz com que a gente apresente dificuldades no aleitamento. Então, a consultora é essa profissional que vai poder apoiar as famílias em todos os momentos, seja para orientar, tirar dúvida, resolver dificuldades, ajudar essa mulher a oferecer o leite de outras formas, ajudar inclusive no processo final, que é o processo do desmame, né? Sim, com certeza. Eu acho super importante, porque como você falou, parece ser algo super natural, e que é, na verdade, mas você pensa, nossa, por que esse negócio, se é natural assim, por que tinha que doer tanto? Por que tinha que ser tão difícil no começo? Por que eu tô sofrendo tanto? Ai, que saco! E aí, é bom ter alguém que fale, né? Porque eu acho que, como você falou também, as famílias estão ficando menores, a gente muitas vezes demora muito para ver uma mulher amamentando um bebê, às vezes nunca viu até ter o próprio filho, e aí não tem muita experiência de troca, né? Eu acho que o papel da consultora também se encaixa muito no papel que antigamente eram, né, a vizinhança, as avós, que falavam, faz assim, faz assado, né? Sim, sim. Tinha as pessoas passavam um grau de instrução de um modo muito mais fluido, orgânico, né? E hoje acho que está faltando isso, e o papel da consultora acho que preenche bem com, obviamente, respaldo científico e muito mais aprofundado nesse sentido. Isso, E exatamente. aí,
uma outra pergunta, bom, na verdade tem várias perguntas, até porque eu tive várias experiências em relação à amamentação, mas a primeira delas é, o que está fazendo hoje em dia mulheres deixarem de amamentar? Assim, é falta de informação, realmente o leite está secando, há uma intervenção, né, médica, muitas vezes profunda, que o médico fala, o bebê perdeu peso, o seu peito está secando, e aí a mulher fica desesperada e para de amamentar. Quais são as razões, os motivos de hoje em dia para uma mulher fora? Aí eu acho que é outra pergunta, a questão da licença maternidade. Mas eu quero focar primeiro nesses 3 pontos que eu falei. Acho que você está falando da interrupção precoce, né? Porque precoce, a gente ainda tem um aproveitamento muito pequena no Brasil, né? A última pesquisa de prevalência, que já tem mais de 10 anos, mostrou 54 dias, por exemplo, de média de aleitamento exclusivo no Brasil. É muito pouco, né? Na verdade, né, Bela, todos os estudos mostram 2 principais fatores relacionados à interrupção precoce do aleitamento. O primeiro, como sendo a sensação, então, de ter pouco leite, né, ou de não ter leite suficiente para o bebê. E aí, só esse ponto, eu acho que já cabe dias de entrevista, assim, porque muito do que a gente, como consultora, vê na prática, né, é que vários sintomas que são reconhecidos pela família, pelas tias, pelas vós, por todo mundo que participa desse contexto de nascimento de um bebê, como fome, né, por exemplo, como o choro do bebê, ou o fato de dormir pouco, né, de acordar com muita frequência, de querer ir para o peito toda hora, isso é percebido socialmente como pouca ingesta, né? Ou então o bebê está ingerindo menos leite do que deveria, portanto, ou está com fome, ou o seu leite não é apropriado, né? O que nem cabe mais a gente dizer. Então, um dos principais motivos, que é esse, a alegação de pouco leite, a gente que está na prática, na lida diária, vê que é claramente uma dificuldade das famílias interpretarem o que é o recém-nascido, né? O recém-nascido humano, né? Que diferente de outros mamíferos que podem ter a capacidade de dormir o dia todo, de ficar na toca e tal, o bebê humano, ele precisa desse contato pele a pele, ele precisa do colo, ele precisa do peito, e a fisiologia da produção de leite também prevê isso, né? Uma mãe precisa ser estimulada com muita frequência, principalmente no início, para responder com uma produção de leite adequada, né? Então, esse é um dos principais motivos. As pessoas interpretam erroneamente, acabam fazendo uso de fórmula ou outros meios, por exemplo, para acalmar um bebê, e isso muitas vezes leva ao que a gente chama de desmame precoce, né? O segundo principal motivo são as dores mesmo da amamentação, né? Então, os desconfortos, as dificuldades técnicas, então, né? A má técnica de amamentação, o mau posicionamento, por exemplo, algumas alterações anatômicas na própria mama da mulher e do bebê. Então, a gente tem também as alterações, as disfunções orais que a gente fala do bebê, né? Muitas vezes porque a gente tem bebês que são prematuros, inclusive, né? E prematuridade é essa por causa do altíssimo número, por exemplo, de cesáreas eletivas que a gente tem no Brasil, né? Ou até mesmo em outros países de indução de parto e tudo mais, ou da instrumentalização do parto. Então, esses bebês vão acabar nascendo, muitas vezes, sem prontidão para mamar, ou medicalizados, ou, por exemplo, precisando de cuidados especiais, e com isso podem apresentar depois alterações para mamar. E aí, com as dores, fica difícil, né, Bela? É muito difícil, realmente, amamentar com dor, com desconforto, com sangramento, né? É muito difícil. Então... Com certeza, eu tive essa experiência com a Flor, né, minha primeira filha. Eu fiquei, assim, os 3 primeiros dias era só alegria, uma coisa assim maravilhosa. Aí chegou o 4º dia, começou uma dor. Nossa, mas era assim, ela botava a boca no peito, eu urrava de dor. E aí eu falei, bom, o meu segundo filho, meu peito já sabe o que é amamentar, eu não vou sofrer nada. Mentira! Sofri tudo de novo. Foi uma semana de sofrimento, assim, de dor física, sabe? Porque dor física e, obviamente, confusão mental, que você fala, gente, isso dói tanto, mas eu quero amamentar, mas chega uma hora que você fala, cara, não vou dar de mamar, tipo, isso tá doendo muito. E então, fica um conflito muito grande. Mas, obviamente, enfim, foi uma semana assim e depois sarou.
Aí, a minha pergunta: existe alguma coisa que a mulher possa fazer para preparar a mama para amamentar? Porque diziam, né, antigamente, esfrega a mama Uhum. com esponja e não sei o Sim. quê. Isso caiu por terra? Como está essa questão? Então, a ciência está aí para nos ajudar, né? Apesar de muitos dizerem o contrário, a ciência está aí para nos ajudar. E a gente sabe hoje, então, que todos os métodos que já foram propostos, por exemplo, como preparação física da mama, não se provaram eficazes, né? Então, a própria mama, ela se modifica, né? Ela fica mais escura, ela fica maior, a circulação sanguínea se altera, dentro da areola a gente vai fazer aquelas bolinhas que vão crescer, né? Que são as glândulas de Montgomery, vão se lubrificar e tudo mais. Então, hoje o que a gente sabe, né, Bela, é que a melhor preparação seria realmente a gente conhecer o passo a passo do processo, né? Porque no seu caso, por exemplo, eu não sei, eu não estava lá, né? Mas muitas vezes a gente tem um quadro semelhante ao seu, que acontece, né, as dores agudas e as dificuldades depois do terceiro, quarto dia, que vem junto com a descida do leite. Então, a hora que a gente tem a descida do leite, que é chamada de apojadura também, a gente vai ter um peito que vai dobrar de tamanho muitas vezes, que vai ficar duro, né, uma melancia, pois é. E ele fica duro, ele fica rígido, ele fica cheio de edema. E aí, claro, na hora que o bebê vai abocanhar, fica mais difícil. Então, naturalmente, o bebê vai ter uma técnica incorreta de amamentação, causando esse tipo de machucado, de dor, né? Às vezes é o próprio fluxo aumentado, sabe, Bela? Então, o fluxo do leite começa a crescer e aqueles ductos que estavam fechadinhos precisam inflar, precisam abrir, precisam dilatar, né? Como é o processo do parto, por exemplo. E aí, isso causa dor física também. Então, o que a gente sabe hoje é que, por exemplo, uma boa preparação de informação, né? Então, entender esses processos, entender o que fazer quando isso acontece, porque a gente tem recursos, né? Ou de poder, pelo menos, chamar uma consultora de amamentação, estar preparada. Então, por exemplo, ter comida em casa pronta, congelada, ter rede de apoio para ajudar, entender que o comportamento do recém-nascido funciona mais ou menos assim, que não tem um problema associado, né? Talvez isso seja a melhor preparação, então, que não é uma preparação física, mas que ao mesmo tempo pode ajudar a maior parte das mulheres a não desistir, né? A ganhar autoconfiança, porque eu acho que um pouco disso que você tenta passar para a gente também, né? No seu processo aí de maternagem, que é isso, é essa confiança de você acreditar no próprio taco, né? E essa autoconfiança é muito importante para o aleitamento, de você saber que assim, não está perfeito, mas eu estou chegando lá, eu vou caminhar e tudo vai dar certo no final, né? E isso a gente é muito minado também pela cultura, pela assistência médica. Se você vive num grupo de amigas, por exemplo, que ninguém amamentou, que todo mundo deu fórmula, por exemplo, a gente sabe que isso tem um impacto cultural, o impacto do discurso médico, o impacto da mídia, que é muito forte, né? Então, É. eu acho que é isso. Não, com certeza. Acho que a confiança é a melhor ferramenta. E para você conquistá-la, nada melhor do que informação, né? Conhecimento traz essa confiança, porque era exatamente isso. Eu falava, gente, eu sei que vai passar, eu sei que vai passar. E aí, eu acho que também uma flexibilidade é muito importante nesse momento, porque eu sempre, né, eu vi que, obviamente, o bebê, quanto mais ele mama, mais ele estimula e melhora e tal. Só que eu estava produzindo leite, assim, acho que para alimentar uma comunidade inteira, basicamente, de bebês. E aí eu comecei é uma coisa que, né, as pessoas falam que não é recomendável tirar o leite com a bombinha, porque tirar o leite com a bombinha e dar na mamadeira para o bebê, porque ele pode, enfim, preferir a mamadeira, porque muitas vezes é mais Sim. fácil, e largar o leite. Mas eu falei, Uhum. gente, eu não tenho outra opção, eu vou fazer isso, e para mim, não, assim, na minha cabeça, não tinha como ele não querer mamar, porque era algo, sei lá, muito bom para mim e para ele. Então, eu passei 3 dias tirando o leite na bombinha e dando para ele na mamadeira. Eu botei meu peito no sol, fiquei 3 dias com meu peito no sol e foi aí que passou. Então, aí a minha pergunta para você, até onde a gente deve seguir as regrinhas certinhas e até onde a gente pode tentar seguir o nosso instinto, assim?
Uhum. de mãe, né? De falar, gente, se não for assim, não vai ter como. Bela, eu penso que essa é uma situação onde prevalece, né, o desejo de cada mulher a respeito do próprio corpo, do que vai fazer, né? Eu sei, né, como muitas outras que trabalham comigo, que entre a teoria e a prática a gente tem um verdadeiro abismo, né? Assim, então é claro que a gente vai recomendar uma série de outras estratégias, por exemplo, né? Mas se funcionou para você, ou se você sentiu para você que é o possível, né? Eu acho que é isso que vai prevalecer. Então, eu acho que para tudo na maternidade ou na parentalidade que a gente fala, é o caminho do possível, né? Então, assim, olha, isso para mim pareceu o mais sensato a fazer. Você estava ciente dos riscos, mas ainda assim, naquela hora, cara, é o que dá para fazer, né? Talvez uma profissional pudesse te assessorar no sentido de vamos tentar um copinho, vamos tentar uma colherinha, vamos tentar um outro meio para que o seu bebê não largue o peito, não faça confusão e tudo mais. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito na prevenção. Agora, vão acontecer histórias como a sua, né? Principalmente porque eu acho que você estava muito confiante em dizer vou fazer essa pausa, vou dar um tempo para me recuperar, acho que física e psiquicamente, e quando eu voltar, vamos embora, né? Assim, só que, infelizmente, né, nem todas as mulheres vão estar com essa sua autoconfiança. Eu acho que assim, muitas mulheres nesse processo de interromper e dar mamadeira vão sofrer uma série de intervenções, né? E de pessoas que vão tentar ir minando a sua confiança. Olha, viu? Ele fica mais feliz com a mamadeira. Olha, é bom que você descanse mesmo. Vai lá, dorme que eu cuido dele e tal. E isso, para algumas pessoas, né, não pode trazer um resultado como trouxe para você. Eu acho que você estava muito Sim. fortalecida já, como a gente vê tantas outras mulheres, né? Então, eu acho que essa possibilidade de você enxergar aquilo como alguma coisa que é da ordem do seu desejo, né, da sua vontade, e que você é autônoma para fazer suas escolhas, é o que pode ajudar. A gente vai ajudar, sim, com a prevenção, mas eu acho que cada um é dono do seu corpo, né? Eu acho que não se pode desprezar também a coisa da intuição, do conhecimento ancestral, né? Você sabe mais do seu filho do que eu, do seu peito do Uhum. que eu. Então, acho que se num cenário de um atendimento alguém me dissesse isso, a gente provavelmente diria, olha, tem alguns riscos envolvidos, mas faça você a sua escolha, né? E vamos tentar minimizar os riscos, né? Acho que é um pouco Ah, por aí. legal, legal. E já falando, enfim, nessas coisas que eu fiz que não necessariamente são recomendáveis, quais são os mitos em relação aos cuidados com a mama que você pode ter? Bota saco de água, saco de gelo, aí compressa de água quente, bota casca de mamão, casca de banana, secador de cabelo. Sim. Tipo, o que disso é verdade, o que disso não é verdade, o que não faz bem? E, de novo, a gente está falando de coisas que vão caminhando conforme a ciência caminha, conforme os estudos se aprofundam, né? De coisas que são da ordem do conhecimento ancestral, então alguma coisa que talvez a gente deva levar em consideração também. Só que quando a gente fala do atendimento em saúde, a gente tem que estar sempre pesando risco e benefício, né? Então, você falou aí das cascas, que eu acho que até você já contou que você utilizou, né? E a gente sabe, né, Bela, que as cascas podem ajudar a cicatrização das mamas. Isso é uma verdade. Por isso que, assim como você, tantas outras pessoas vão encontrar benefícios. Mas por que a gente não recomenda? Porque tem um risco muito aumentado de contaminação. Então, quer dizer, como aquilo não é um material estéril, né? E na ponta da mama você tem as fissuras que são porta de entrada para bactérias, a gente não tem como recomendar isso por causa do risco aumentado, né? A gente sabe hoje realmente que essas práticas de sol, secador, luzes, o tratamento seco, por exemplo, não é o mais recomendado para a cicatrização de feridas. Então, a ciência já mostrou para a gente hoje que o tratamento úmido vai ser o mais recomendado. O problema é justamente que tipo de umidade a gente pode usar para cada tipo de pele, como que cada pessoa vai ter o processo de cicatrização, e isso também tem super a ver com a própria saúde e a fisiologia de cada corpo, entendeu? Então, hoje a gente sabe que não existem regras válidas para todo mundo, mas eu diria que, assim, em tese, produtos não industrializados não devem ser usados na mama, por exemplo.
né? Porque a gente tem uma porta de entrada importante ali para contaminação e algum produto que não é estéril, que não, né, que não passou por algum tipo de cuidado nesse sentido, pode colocar eventualmente essa mulher em mais risco, por exemplo, do que benefício, né? E agora, o próprio leite materno, por exemplo, é uma estratégia excelente que vai valer para todo mundo, né? Então, passar o próprio leite materno após a mamada, por exemplo, pode ajudar a manter úmida aquela área. A gente sabe das propriedades cicatrizantes, antibactericidas do leite materno. Então, pode ser uma estratégia, por exemplo, que vale para todo mundo. De resto, eu acho que vale a pena estudar o caso 1 a 1, para a gente não correr muitos riscos e não contar com a Sim, sorte também, né? Então, claro. Conhecimento está aí para isso, né? isso, É. exatamente, né? Então, E, a minha maternidade, na verdade, ela sempre foi muito intuitiva. A maternidade do Nino, que eu comecei a ler bastante, até porque foi quando eu decidi ter o parto domiciliar e tal, e aí até para, enfim, dividir com meu marido, a gente começou a ver muitas coisas, né, documentários, filmes, livros, para ele ficar super seguro. Na amamentação do Nino, foi muito intuitivo para mim ele dormir junto com a gente e eu ficava exausta, obviamente, acordando, sei lá, de 2 em 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora e meia, 3 horas. Era assim, ele mamava muito. E eu ficava muito cansada de ter que levantar, né, fazer aquela coisa que todo mundo fala, não, tem que levantar, ir para uma poltrona adequada e tal. E aí eu dava mamar para ele deitada, basicamente. uhum, E aí eu fui descobrir que era uma posição ok, uma posição boa. Então, eu queria que sim. você falasse um pouco enfim, de mitos, assim, da questão também de ter que colocar para rotar, enfim, tudo que você sabe sobre posições boas e ruins para amamentar um bebê. Beleza. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque tem tudo a ver com a questão da amamentação ser uma questão cultural também, né? Se você parar para pensar, quando você amamenta deitada, por exemplo, quem muda de posição, na verdade, é você, não é exatamente o bebê. O bebê, quando ele está no colo mamando, principalmente o bebê pequitinho, ele está bem deitadinho também, né? Mas os mitos que cercam a amamentação deitada, eu acho que estão principalmente relacionados ao uso da mamadeira, né? Então, você não deve realmente alimentar um bebê com mamadeira totalmente na vertical, na medida em que isso pode fazer com que esses líquidos extravasem aqui para a cavidade do ouvidinho, trazendo as otites e as inflamações, que são intercorrências que ninguém quer que o bebê passe, né? Agora, amamentar deitado, principalmente se você está ligado aí nas regrinhas de segurança da cama compartilhada, né? Então a gente tem algumas regrinhas de segurança para compartilhar a cama. Não está fazendo uso de álcool, de medicação controlada, o colchão precisa ser firme, não deve ter mantas soltas, travesseiros, né? O bebê precisa ficar ao lado da mãe e do outro lado do bebê uma gradezinha ou uma parede, por exemplo, e quem quiser ficar nessa cama também, por exemplo, parceiro, parceira, outros filhos, vai ficar ao lado da mãe, né? E Da não ao mãe. lado do bebê. Respeitando essas regrinhas, eu diria que amamentar deitado é uma das melhores intervenções para conseguir continuar sobrevivendo, né? Depois de ter um bebê. Então, existe até em inglês um conceito, né? Tem um estudioso do sono infantil e de comportamentos do bebê e tudo mais, que ele diz assim, o nome é breast sleeping, né? Não tem como eu desconectar uma coisa da outra, porque na verdade, se você pretende sobreviver enquanto você cuida do bebê, provavelmente você deve começar a procurar mecanismos de lidar, né? Então, mecanismos de coping, que a gente fala para você lidar com o cansaço exagerado que é cuidar de um recém-nascido e amamentar. Então, eu acho que amamentar deitado é maravilhoso. O porém são essas questões aí que a gente precisa observar. Já foi comprovado que isso não está relacionado a uma incidência maior de infecção de ouvido, né, como a mamadeira e tudo mais. A outra coisa que você falou é bem pertinente também em relação ao arroto, né? O arroto, ele não é um comportamento obrigatório do bebê e ele é um comportamento muito mais relacionado ao uso da mamadeira do que qualquer outra coisa, né? Então, na mamadeira a gente vai ter um fluxo rápido, exagerado, e aí o ar vai precisar, o ar que fica, que entra pela boquinha do bebê quando ele chora, quando ele abre a boca, quando ele dorme com a boquinha aberta, esse ar vai precisar sair, né? Por cima ou por baixo, enfim. Quando desce o líquido muito rápido da mamadeira, que o fluxo da mamadeira de fato é muito rápido, na maior parte das vezes a gente vai ter um grande arroto depois da mamadeira.
Mas ele não é um comportamento obrigatório para o bebê que mama no seio. Não é indicativo também de que ele tenha mamado bem ou mamado muito, nada disso, entende? Então, assim, se o bebê está com você, se você está olhando, principalmente depois dos 10, 15 dias, que ele já tem um pouco mais de controle, assim, de tronco, e se ele precisar regurgitar, ele vai virar o rostinho para o lado, né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor, e eu super recomendo, né? Para quem está com dificuldade em relação a essa coisa do posicionamento, eu acho que experimentar diferentes poltronas, diferentes locais da casa, de preferência estar bem, com a coluna bem apoiada, os pés bem plantados no chão ou num banquinho baixo, por exemplo, porque isso faz toda a diferença, né? E, por exemplo, uma posição que eu gosto muito, que é você segurar o bebê com a mão oposta do peito que você está oferecendo, né? Muitas vezes a gente tenta colocar o bebê muito aqui em cima, que também é uma questão cultural. Para alimentar um bebê com a mamadeira, a gente faz isso aqui. Uhum. Mas na hora do peito, isso faz com que o bebê esteja muito em cima do peito. Aí é um tal da mãe, levanta peito, levanta bebê. E assim, enquanto que se você respeitar o caimento natural da sua mama, que está pesada, claro, afinal de contas está produzindo leite, né? E o seu braço poder estar bem recostado, então muitas vezes você segurar o bebê com a mão oposta do peito que você vai oferecer, respeitando o caimento natural da sua mama, né? Pode ajudar enormemente, né? De quebra, a gente vai conseguir colocar o bebê um pouco inclinadinho. Então, sempre que você tem um bebê um pouco inclinadinho em relação ao corpo da mãe, ele vai abrir melhor a boca, né? Porque a gente come e faz isso naturalmente sem perceber. A gente faz esse movimento de botar a mandíbula para frente, né? Sim. Mas o bebê ele não tem controle. E fora isso, ele é um pouquinho o que a gente chama retrognato. O queixo do bebê, ele é naturalmente um pouquinho para dentro, senão ele não passaria pela pelve para nascer, né? Então, ele precisa dessa ajuda, né? E como que a gente ajuda o bebê a botar o queixinho mais para frente? A gente inclina ele. Então, se a gente inclina ele em relação à mama, ele vai conseguir abrir melhor a boca, sabe? Essas são minhas dicas para quem está com dificuldades, porque se foi como foi para você, por exemplo, né? Nasceu e eu coloquei e desse jeito funcionou bem, aí eu acho que vale a máxima. O time está ganhando, não se mexe. Se você gostou dessa posição, vai lá. E às vezes a gente gosta de uma posição para o direito e outra para o esquerdo, por exemplo, porque a gente pega o bebê de formas diferentes também, né? Então vai em frente, né? Tem que estar dando certo. Exatamente, é isso, né? E é muito individual também, muito particular, eu acho, às vezes, a combinação encaixe, né? Do peito e o bebê, cada mãe e bebê tem um. E só para reiterar a questão da necessidade de arrotar, eu lembro que o Nino, quando eu comecei a amamentar deitada, e para mim realmente é exatamente isso que você falou. É uma possibilidade da maternidade se tornar um pouco menos exaustiva, porque uma das coisas que mais cansa realmente são aqueles 30 minutos depois da mamada que você fica esperando o bebê arrotar no colo. E aí eu lembro que muitas vezes eu, amamentando deitada, eu dormia assim, aí ele fazia eu pegava ele, botava aqui, ele tipo, ele comunica, né? Comunica, exatamente. E aí, uma outra pergunta que eu ia fazer, que eu lembrei enquanto você estava falando de posições, tem algum problema no bebê mamar sentado quando a gente usa sabe aquelas mochilinhas de carregar o bebê? Sim. Os slings e tal, e quando o bebê já está numa posição mais sentadinha, assim, o Nino, muitas vezes, ele, né, queria mamar nessa posição. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Na verdade, a maior parte dos bebês vai começar depois do segundo, terceiro mês de vida a escolher a própria posição, né? Porque ele já começa a se comunicar muito melhor, ele já tem muito mais controle do tronco, da própria cabecinha, e eles vão ficando pesadinhos também. Então, a maior parte das pessoas vai sair dessa posição horizontal e vai acabar verticalizando o bebê, porque ele vai ficar sentado no colo da mãe para mamar, né? Essa altura já começa a ficar proporcional, né? E olha só, Bela, depois do terceiro mês, geralmente, quando a amamentação está estabelecida, está indo bem, a gente fala assim, é um verdadeiro Mama Sutra, entendeu? Porque o bebê, ele mama na posição que ele quiser e eles encontram, né? De noite, isso é incrível, por exemplo, você está deitada, dormindo lá
roncando, de repente você olha e, opa, tem um bebê no seu peito, entendeu? Assim, eles Exatamente. encontram, eles vão cheirando, né? Eles vão engatinhando, sei lá. Então, assim, eles são muito eficazes. Eu acho que a humanidade não teria chegado aqui, né? Se os bebês não fossem assim tão eficazes, se a gente não tivesse se desenvolvido tanto, né? Então, a gente vai muito pelos bebês, né? No início, eu acho que talvez a gente deva prestar atenção um pouquinho, porque realmente o bebê ele não segura o tronco muito bem, então ele pode estar se esforçando demais, ou essa coisa de ficar muito, muito para trás, ou esse movimento assim de chicotear a cabeça, a gente não estimula que aconteça mesmo, né? Porque essas estruturas ainda estão muito molinhas, ainda estão se formando. Mas depois de 3 meses, principalmente, mama virado, de cabeça para baixo, tem aquelas mães fazendo, talvez seja até você fazendo yoga, né, de cabeça para baixo, e aí vem o bebê por baixo e abre a blusa, mama lá, então felicidade. O Nino era desses, o Nino era bem desses. Mas, e agora falando sobre a livre demanda, que também foi um termo que eu descobri depois de amamentar, enfim, que os meus filhos já estavam, enfim, grandinhos, que eu sempre acreditei nisso, na verdade, né? Eu acho que o bebê nada mais certo do que o relógio biológico, né, natural de um bebê de dizer a hora que ele está com fome. O que você acha sobre a recomendação de mamar de 3 em 3 horas e a importância da livre demanda, assim, para a gente abraçar, né, de uma maneira geral, como sociedade, como cultura, o relógio biológico do bebê, né? Sim, pois é. A recomendação da livre demanda, ela vem muito ao encontro daquilo que eu falei para você uma das primeiras perguntas que você me fez, que é a coisa do comportamento esperado do recém-nascido, né? Então, é o que a gente recomenda, né? Mas não é que isso não tenha nenhum tipo de embasamento, ou porque a gente acha que a gente deve se meter ou dar pitaco em como cada família vai responder ao seu bebê. Não é isso, né? É porque fisiologicamente é feito para ser assim, né? Então, por exemplo, a gente vai ter o colostro, que é o leite inicial. Ele é mais denso, ele tem propriedades diferentes do leite maduro, que vem depois, né? E ele tem pouco volume, né? A capacidade estomacal do bebê também é muito pequenininha. Isso é para ser assim, né? Porque isso vai fazer com que o bebê volte para o peito muitas vezes. Então, ele precisa vir para o peito muitas vezes. E é aí que a gente precisa prestar atenção na questão da livre demanda, né? Por isso que a gente vai recomendar, e a livre demanda que fique claro, né? Que seria então responder com o seio, né? Responder o bebê oferecendo o seio no ritmo dele, no ritmo que ele quiser, no ritmo que ele desejar, né? Porque é disso que depende uma produção adequada de leite, né? Principalmente nas primeiras semanas. Então, o bebê ele vai demandar nesse ritmo, ele vem para o peito por outros motivos também, né? Nem sempre o bebê vem para o peito porque ele está com fome. Ele quer ficar no colinho da mamãe, ele quer sugar, isso dá prazer, sentir o cheirinho da mamãe, batimento cardíaco, né? Então, essa interação também é muito importante para o início do desenvolvimento do bebê, né? Então, a livre demanda atende esses requisitos aí, né? Do bebê, do crescimento, da fisiologia da produção de leite. A gente tem que prestar atenção, claro que a gente vai ter alguns bebês que vão dormir demais, né? Que vão ficar muito agasalhados, por exemplo, ou no colo o tempo todo, ou que vão usar chupeta, por exemplo, e com isso podem vir para o peito poucas vezes, né? E aí isso pode trazer problemas de amamentação depois, né? Agora, é claro, né, Bela, eu entendo muito bem que a livre demanda pode funcionar muito bem para muitas famílias e talvez não tão bem para outras, que são mais precisam de mais controle, que precisam de mais organização, apesar de a gente saber que bebê e organização não são coisas que não vão geralmente na mesma frase, né? Mas enfim, eu diria para essas famílias que se para vocês é muito importante ter algum tipo de controle a respeito da rotina do bebê e tudo mais, que tentem jogar isso um pouquinho mais para frente, né? Porque se a gente consegue de fato no início responder muito bem ao bebê com o peito, né? E aí você consegue estabelecer uma produção adequada de leite, pode ser mais fácil para ele depois aceitar algum tipo de rotina, né? Ao passo de que se você começa muito cedo a tentar essas rotinas, você pode acabar com outros problemas, né? Principalmente relacionados aí à baixa produção, o bebê não ganha peso, e aí realmente começa a ficar mais fundo o buraco, sabe? Então, eu acho que a livre demanda vem para isso, né? E talvez para a gente entender também o que é esse recém-nascido, assim, recém-nascido é assim, né? E a gente vê talvez numa novela, no filme ou na blogueira, no Instagram, aquele bebê que fica
no carrinho, paralisado, sentado, sem emitir um barulho, e isso não é a realidade. Né? Recém-nascidos, bebês não são assim. Os bebês precisam de colo, eles precisam desse tipo de contato. Você não acalma um bebê também parado, né, vendo o jogo de futebol, por exemplo. Não, o bebê precisa do embalo, ele precisa do barulho, ele precisa da sugada para se acalmar. Eu acho que quando a gente começa a entender um pouquinho mais do comportamento do bebê recém-nascido, talvez a livre demanda faça mais sentido, sabe? Assim, então, de saber que ele precisa mesmo, porque muitas vezes alguém vai olhar de fora, né, e vai falar, mas já tá com fome de novo? Nossa, esse menino já vai mamar de novo, ele não, olha, ele mamou e não dormiu, e vai chegar a conclusões, como, por exemplo, que a gente falou, né, tem fome, ou leite é isso ou aquilo e tal, que não são conclusões condizentes com a realidade, né? Porque trata-se do comportamento esperado do recém-nascido, isso, sabe? Sim. Ah, é bom saber, então. Bom entender que a mulher pode esperar que o bebê, né, possa mamar de meia em meia hora, uma em uma hora, duas em 2 horas. Né, é ok. Isso. E é isso que é esperado. Assim, eu não esperaria nada de muito diferente se o resultado que eu quero é um bebê se desenvolver bem, ganhar peso, uma produção de leite adequada. A gente fala que os bebês mamam 12, 15 vezes, ou às vezes, na verdade, o que eu converso com as minhas clientes é o seguinte, assim, em algum momento ele saiu do peito? Né? Porque assim, com certeza tem mais chance de ele estar muito mais no peito do que fora, né? Então talvez seja melhor eu perguntar se em algum momento ele esteve fora do peito. Porque no peito, o primeiro mês de vida todo, praticamente, o bebê vai engatar. A gente nem esse conceito de mamada, ele nem existe, claro, no primeiro mês, assim, né? Porque é uma atrás da outra, para 10 minutos. Às vezes é isso, segura aí para eu ir no banheiro, para eu fazer um xixi, para tomar uma água e pá, e volta de novo, né? Mas, e claro, por isso eu acho que entra a amamentação deitada, o uso dos slings, dos carregadores de bebê, né? Porque isso são as nossas estratégias para lidar com o cansaço, que é ter um bebê em casa. Nossa, é verdade. Mas dá saudade também. Dá sim, por poucos, né? São muito, muito fofos. E uma pergunta que acho que muitas pessoas devem ter dúvidas em relação à cólica, né? O que é a cólica do bebê e como amenizá-las? Tá. Ninguém descobriu até hoje o que é a cólica. E fato é que parece que as sociedades ocidentais, os bebês ocidentais apresentam muito mais cólica, por exemplo, do que outros que são, por exemplo, mais carregados o dia todo no próprio corpo, né, em sociedades africanas e tudo mais, ou que são amamentados em livre demanda. Então, muitas vezes a cólica aparece como um sintoma para a família para dar voz àquele choro. Sabe, assim, eu não estou dizendo que nenhum bebê tem questões digestivas, pelo amor de Deus. Claro, alguns bebês vão ter alergias, vão ter uma série de coisas, né? Mas muitas vezes a gente acha cólica que é o simples desenvolvimento do sistema digestório do bebê, né? Tá começando a experimentar esse leite, né? Experimentar as primeiras evacuações, os gases. Então, assim, esse começo aí muitas vezes recebendo uma alimentação que pode não ser própria, né? Quando a gente tem uso das fórmulas, quando não é bem indicado e tudo mais. Então, assim, essa imaturidade do sistema digestório é o que mais explica, quando explica a questão das cólicas, né? E veja bem, em casos graves, é claro que isso vai ser medicado pela pediatra, pela enfermeira que está acompanhando e tudo mais, né? Nos casos assim corriqueiros, primeiro eu acho importante que a família possa descartar outras possibilidades, tá? Então é importante ter um diagnóstico realmente correto e aí procurar seja a consultora, a enfermeira, a pediatra para saber, né? Mas as receitinhas caseiras ainda são as melhores. Então bolsinha quente, bolsinha de ervas na barriga do bebê ou fraldinha passada com ferro, carregar no sling, eu acho carregar no sling, porque o bebê fica barriga com barriga, você pode balançar, né? E o bom e velho peitinho, que vai também ajudar esse bebê a lidar melhor com essas coisas, né? A gente tem aquelas massagens, depois de um mês tem a própria Chantal, as massagens com alguma coisa para deslizar, ou a bicicletinha e tal, que são recursos antigos, né, mas que ainda dão resultado, né? E claro que os casos mais graves ou que permaneçam, por exemplo, depois de 2, 3 meses, vão precisar ser vistos aí pela profissional que está tomando conta desse bebê e que pode talvez medicar um caso mais grave, né?
É que aí já é uma cólica devido a alterações gástricas, né? Provavelmente. É uma coisa Pode mais séria, ser né? isso, exatamente, ou reação a algum alimento, alguma coisa Sim. dessa ordem, né? Isso. Alimento que a mãe ingeriu, né? No Que a caso. mãe ingeriu, exatamente. Bom, pode até ser, se ele estiver fazendo uso de fórmula, que ele não se Ah, é adaptou bem fórmula, é àquela verdade. fórmula também. É. Pois é. Ele também não se adaptou bem àquela fórmula. A fórmula, muitas pessoas não sabem que a base da fórmula artificial é leite de vaca. Que é a Foi pior feito proteína para a gente digerir. é difícil para o bebê, exatamente, ela não se quebra na digestão. Então, assim, muitas pessoas não sabem, acham, não, é fórmula, a fórmula é especial. Sim, de fato, a fórmula não é igual ao leite que a gente compra no mercado, né? O leite integral e tudo mais. Ele é preparado, ele é apropriado quando não vai, quando não tem leite materno, é o alimento apropriado, mas ainda assim é leite de vaca. Então, isso pode ter uma digestão mais difícil dependendo do bebê, né? Pode não se adaptar muito bem, pode levar tempo. É comum o bebê que usa fórmula ter algum tipo de constipação, o tempo da digestão é aumentado, então aquilo pode Uhum. trazer esse tipo de sintoma também para o bebê, né? Distensão abdominal, barriguinha ficar dura, pode acontecer com a Sim, fórmula, né? Isso. sim. E aqui a gente está falando de coisas maravilhosas que no mundo perfeito todas as mulheres poderiam ter nessa oportunidade de viver a maravilha que é a amamentação. Porém, vivemos num mundo real no qual a gente tem a Organização Mundial da Saúde que recomenda o aleitamento exclusivo por 6 meses. E no nosso país, a licença maternidade, né, para as mães são de 4 meses. Como uma mulher pode fazer para amamentar o bebê durante 6 meses exclusivamente, sendo que ela tem que voltar para o trabalho no 4º mês? Tá, beleza. Bom, primeiro ela provavelmente vai ter que pertencer a uma classe muito privilegiada de pessoas que vai ter acesso à informação e à disponibilidade, por exemplo, de todos os materiais necessários para começar pelo menos um mês antes de voltar ao trabalho. E aí, quer dizer, quanto maior a carga horária, talvez mais cedo ela vai ter que começar a se preparar, né? A gente orienta que ela faça um estoque de leite, então ela vai começar a ordenhar esse leite, né? Se ela vai voltar ao trabalho com 4 meses, por volta do 3º mês. E é difícil, né, Bela? Porque você está com um bebê em livre demanda em casa e você ainda tem que aumentar, incrementar a sua produção e o seu tempo, porque o dia continua tendo 24 horas, né? E para ordenhar, armazenar e aprender como dar esse leite fora do peito, tá? Eu não estou falando que é difícil aqui com o intuito de minar a confiança de ninguém, é super possível, tanto que eu acompanho zilhões de duplas que estão cada vez mais cientes disso e se preparando dessa forma, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a consciência de que isso é para um recorte muito privilegiado de pessoas, né? Que não vai depender de transporte público, por exemplo, que não vai gastar horas indo e vindo, que vai ter uma rede de apoio que vai se adequar, né? Seja creche, seja cuidador, seja sei lá quem vai ficar com esse bebê, que vai aceitar, que vai topar, aquecer o leite materno. É sempre uma coisa que é diferente, né? Para quem está habituado, por exemplo, a dar uma fórmula e tudo mais, você orientar como fazer. A gente já teve tretas homéricas, assim, seja com creche, seja com vovó, seja com babá, para poder fazer as pessoas comprarem a ideia, né? Porque é isso, é contra a cultura total. Você querer fazer isso, a maior parte das pessoas encara isso como um capricho, né? Olha lá, aquela louca que quer manter o aleitamento, né? Um capricho, na verdade, você está zelando pela saúde, né? E tentando prevenir realmente que seu bebê tenha outras complicações de saúde futuras que a gente já sabe hoje, né? A ciência já nos contou, já nos mostrou que o aleitamento pode prevenir. Então, isso não é um capricho, né? Isso, de certa forma, eu acho que é uma maneira das mulheres se adequarem a necessidade de voltar ao mercado de trabalho, necessidade essa tanto econômica quanto pessoal, né? Tem mulheres que estão muito felizes de voltar ao trabalho, elas querem, elas gostam e tudo mais, mas gostam também de amamentar, querem que seus filhos permaneçam no peito, né? E aí a gente tem esses cuidados, ordenhar leite,
armazenar nos recipientes adequados, na temperatura adequada, para depois ser oferecido para o bebê, de preferência fora da mamadeira também. Porque com o uso diário da mamadeira, a gente acaba arriscando o aleitamento desse bebê. Então, ele pode seguir, por exemplo, usando leite materno, mas quando a mãe chega, principalmente se foram muitas mamadas fora do peito, ele pode ter dificuldade de se interessar pelo peito novamente. Então, a gente orienta não fazer uso da mamadeira, fazer uso de um copinho, por exemplo. Tem diversos modelos de copinho, ou do próprio copo que a gente já usa, né? Um copinho aberto, porque o bebê ele se adapta a isso, com esse objetivo. Então, é possível, mas exige preparação e exige esse entorno favorável também, que infelizmente não vai ser possível para todas as pessoas. Com certeza. Eu tive essa experiência na amamentação da Flor. Eu entrei na faculdade, ela tinha 4 meses, mas eu tinha todas as condições que você colocou necessárias para fazer isso acontecer, e aconteceu. Mas eu fiquei muito triste porque na faculdade eu não tinha um lugar para poder tirar leite. E isso, então eu voltava para casa 2 vezes por dia, não era muito distante, eu pegava o metrô e conseguia em 20 minutos, meia hora eu estava em casa. E aí, a minha outra pergunta é em relação ao que eu estava falando antes do direito à alimentação, que a gente esquece, né, que o primeiro alimento e o melhor alimento para um bebê é o leite materno. E a gente sabe que na Constituição está lá que todo mundo deve ter, né, o direito à alimentação. A outra questão a OMS também recomenda que o bebê seja amamentado por pelo menos 2 anos, né? E tem uma questão cultural que, pelo menos no Brasil, né, de que o bebê já está com 1 ano e meio, as pessoas já começam a olhar torto para você que você está continuando a amamentar. O que você acha, né, em relação à mudança cultural e, digamos assim, políticas públicas, ou até um olhar mais respeitoso, né, e humanizado de empresas e empregadores que possam ajudar a estimular, né, a amamentação? Qual a sua visão sobre isso? Poxa, essa pergunta é extensa, hein, Bela? Temos tempo, hein? Pois é. Muita coisa, última, né? É a última pergunta. Sim, não, eu adoro, é um assunto que eu adoro falar, então poderia ficar aqui eternamente. Mas, assim, eu acho que são muitas coisas dentro de uma só pergunta, né? Eu acho que a gente está falando de sociedade, a gente está falando de cultura, a gente está falando de economia, a gente está falando de progresso, né? Eu acho que a gente ainda tem, por parte das empresas, infelizmente, essa visão muito reducionista de que o aleitamento afasta a mulher do seu trabalho, né? Então, o aleitamento isola, aquela pessoa ela fica mal vista. Muitas mulheres são demitidas no primeiro ano pós-maternidade, né? Então, quer dizer, burlando muitas vezes, inclusive, a legislação, consegue-se fazer isso porque ela é tida como uma pessoa que, então, pode abandonar. Muitas empresas não contratam mulheres em idade fértil. Outro dia, uma influencer falou que isso era ok, e as pessoas acharam que era super ok, por exemplo, você dizer, eu não contrato mulheres porque mulheres engravidam, mulheres têm filhos. Bom, a gente tem um governante que fala isso, né? Então, tudo bem. Então, virou agora, todo mundo pode falar o que quiser. E ela diz, não, eu não contrato mulheres só em último caso, porque mulher pode engravidar, amamentar. Então, é isso. Essa visão reducionista, né? De que alguém que pode engravidar e, portanto, amamentar, vai largar o trabalho e não vai produzir, né? E, né, na nossa sociedade o modelo é esse, é lucro, é produção, é linha de produção, né? Então, a mulher passa a ser desinteressante, né? Agora, aquele empresário ou quando a política pública consegue, né, de certa forma, ampliar, como já fizeram inúmeros países, por exemplo, Canadá, Islândia, Suécia, de vislumbrar que a mulher que amamenta vai se afastar menos do trabalho posteriormente, porque vai ter um filho menos doente, né? Esse filho vai usar menos o serviço de saúde porque vai adoecer menos, e essa mulher também, porque vai se proteger contra uma série de coisas. Isso sem falar da questão da saúde mental envolvida também no aleitamento. Então, a gente já sabe que o aleitamento previne, protege, e a gente está falando aqui de transtornos de ansiedade, de transtornos de humor, que são coisas que são o grande mal aí do nosso século, né? Mas aí é isso, você tem que lidar com mentes pequenas, e as mentes pequenas pensam, então, que a mulher, se ela vai amamentar, ela escolheu ser mãe. Isso é uma coisa que muitas mulheres ouvem dentro do ambiente de trabalho, você escolheu ser
mãe, então vai lá. Como se esse fosse um trabalho menor, né? Como se esse não fosse o grande trabalho social de trazer seres humanos mais dignos para o mundo. Infelizmente, algumas pessoas estão falhando miseravelmente nisso, a gente está vendo hoje, mas enfim, a gente vai lidar com isso em algum momento, né? Então eu penso isso, se a gente não tiver realmente essa visão ampliada, né? Se o aleitamento for tratado como alguma coisa que é da ordem do gratuito, porque afinal de contas ele não custa nada, mas ele tem um valor que é incomensurável, né? Então você não tem como mensurar realmente que tipo de valor está inserido naquilo. Eu acho que pouco a gente vai evoluir, porque aí vira isso, vira mulher como uma carne mais barata, realmente, porque, afinal de contas, a qualquer momento, olha lá, embuchou de novo, né? Então, isso é super mal visto, a gente sabe muito bem, até a questão de ter que sair do trabalho para resolver coisas que são absolutamente apropriadas, né? Ou mesmo falar da inclusão também das crianças no ambiente de trabalho. Agora está se falando um pouco mais, né? Porque no home office as crianças invadem, elas berram, elas gritam, elas pulam, e isso acontece porque são crianças, né? Assim, isso faz parte, a gente não pode esconder isso, né? Então, eu acho que tem toda essa questão aí, sabe, Bela, de não conseguir vislumbrar no aleitamento um grande investimento, que não é nem só em saúde, como se saúde fosse pouca coisa, mas assim, que é inclusive financeiro, né? Porque essas pessoas vão fazer mais rendimentos indiretamente, né? Vão se ausentar menos, as mulheres ficam mais produtivas, mais capazes, isso tudo já foi demonstrado, né? Agora, a respeito da questão cultural, eu acho isso absolutamente chocante, né? Assim, e olha que eu acho que talvez no Brasil a gente sofra menos com isso, assim, sabe? Do que em outros países, por exemplo, onde amamentar é muito menos ainda cultural. Eu acho que isso tem super a ver com a questão da sexualidade, principalmente com a questão da sexualidade mal resolvida para muitas pessoas, né? Porque, assim, isso é óbvio e ululante que a amamentação é parte da expressão da sexualidade humana, né? A maior parte da vida feminina você usa o seio como área erotizada do que como área de alimentação. A gente não tem mais 30 filhos, 20 filhos, sei lá. Você vai ter 1, 2, no máximo, quem tem 3 hoje já é tido como meio alien, né? Inclusive, assim, mais de 3 filhos, a pessoa já opa, peraí, não tem TV em casa, né? As pessoas já têm esse tipo de abordagem. Então, assim, essa dificuldade das pessoas dissociarem a função erótica, a função sexual da função da lactação, eu acho que traz uma série de conceituações complicadas, principalmente para as pessoas que têm muita dificuldade em aceitar esse grande espectro de possibilidades que é a sexualidade humana, né? Então, quando alguém olha uma mãe amamentando uma criança mais velha, e olha, um dado importante, tá, para eu trazer a esse respeito, que é um dado do Ministério da Saúde, inclusive, é de que meninas, eu sei que pode não ter sido a sua experiência pessoal, mas meninas são amamentadas por mais tempo, né? Então, quer dizer, é mais visível que os meninos acabem sendo desmamados antes, e isso tem tudo a ver com a questão da erotização do ato da amamentação, né? Dessa questão das pessoas olharem o ato da amamentação como alguma coisa que, conforme a criança vai crescendo e se dando conta de que é o peito da mãe que está na boca daquela criança, ao olhar do adulto, isso vira uma cena sexual, né? Que não tem nada de sexual para aquela criança, né? Absolutamente nada, até porque a criança não fez essa passagem para esse mundo adulto erotizado. Então, o olhar puro da criança, e eu não estou dizendo que a criança não tenha exploração sexual, pelo amor de Deus, o Freud está, aliás, aqui atrás de mim já mostrou isso para a gente há muito tempo, né? Mas ele tem a exploração do genital, da própria brincadeira com o próprio genital. Ele não vê na relação materna com o seio ainda uma coisa erótica. Então, eu acho que vem daí, porque não é possível. E, claro, vem da cultura, né? Porque, uma vez eu fiz esse post também, né? Por que vocês acham normal, por exemplo, né, ver uma criança de 3, 4 anos com uma lata de refrigerante na boca, né, ou fazendo brincadeira de arminha, ou segurando lata de cerveja em brincadeiras familiares, fingindo que estão tomando, mas acham anormal, por exemplo, uma criança de 3 anos estar mamando, né? Como por exemplo, já fiz pesquisas informais, eu sempre falo isso, né? Eu tenho um filho de 6 anos, fiz pesquisas informais, assim, com famílias que têm crianças mais ou menos nessa faixa etária,
vamos lá, de 4 a 7 anos, e um número muito expressivo dessas crianças usavam mamadeira para dormir. Né? A mamadeira uma vez para dormir, isso é um clássico, isso sempre existiu, não vai deixar de existir, mas isso é muito bem aceito socialmente. Agora, se você vai falar que uma criança da mesma idade ainda mama, mesmo que seja uma mamada só para dormir, só para sonequinha, só quando está muito irritado e tal, isso é isso é um problema, ele vai virar um viciado, ele vai virar um sei lá o quê, olha, é um marginal, né? Sabe? Um molestador. Tem coisas são Nossa. coisas assim horrendas que a gente ouve. Não, é verdade. E eu falei que era a última pergunta, mas você falando me fez lembrar de algo que o meu filho ainda faz. Para dormir, ele ainda ama, tipo, ele não mama mais, mas ele ama, às vezes, beijar o meu peito ou dorme em 30 segundos. Ele fica mexendo no meu peito. É assim, a gente fala que é sintonizando, fica sintonizando o radinho peito. Sintonizando o radinho era algo que ele fazia muito, muito. Enquanto ele mamava em um, ele ficava sintonizando no outro. E chegava. Nossa, isso dava uma agonia. Tipo, chegava a coçar o meu peito. Eu falava, ai meu Deus do céu, não, para. Mas ele gosta. E então, até hoje, na hora de dormir, ele gosta de ficar mexendo no meu peito, pegando no meu peito, e às vezes ele fala, deixa eu dar beijinho. Tipo, ele ama, assim, o peito pra ele é uma coisa, sabe? Tipo, se ele se machucou, não sei o que, ele vem pro meu colo, bota a mão aqui. Então, como que você enxerga também o peito como esse acessório de, né, afetividade, assim, pro bebê? Sim, eu acho, na verdade, isso se explica, né? Esse é um comportamento muito comum, tá, das crianças. Agora, o mais curioso, tá, Bela, é que não é nem somente com as crianças amamentadas que esse tipo de comportamento acontece, né? Eu acho que tem a ver com o peito ser esse lugar realmente de afetuosidade, de lugar onde a criança costuma colocar seu rostinho, que geralmente é mais fofinho também, que tem o calor, tem o batimento cardíaco, né? No caso da criança amamentada, tem muito essa coisa de você manipular o peito, que é a possibilidade realmente da criança fazer essa transferência, né? A gente fala muito do conceito do objeto de transição, mas na verdade a gente também tem um ambiente de transição. Então, provavelmente o que está acontecendo com o Nino, assim como tantas outras crianças que já pararam de mamar, por exemplo, mas que precisam do peito para fazer essa transferência, é que eles estão caminhando normalmente no desenvolvimento infantil, mas usam esse recurso como um recurso de segurança, como um recurso que ainda os conecta à mãe, por exemplo, né? E provavelmente e futuramente isso vai se extinguir sem que se possa, inclusive, se dar conta disso, né? Importante só é falar, como você falou, né, das coisas incômodas, e a gente falou anteriormente também da idade de amamentação e tudo mais, é que tudo bem também se não tá legal para a mãe, sabe? Assim, então, você falou aí, né? Ele ficava no peito e pegando no outro e tal. Eu também não concordo com essas práticas, que aí veja como são duas opressões da mesma moeda, né? Uma que diz que tem que parar e a outra que diz que não, você tem que continuar porque a OMS, a SBP, o Papa disse não sei o quê. Você não tem que nada, na verdade, porque é isso, né? O corpo é seu, o peito é seu, o filho também é seu. Então, se estiver incomodando, eu acho que a gente pode sim, e aí a gente está falando de uma criança, inclusive, né, que já pode entender, a gente pode sim delimitar e falar, não, filhinho, agora não, isso não é legal, isso a mamãe não gosta, ou assim, se você não gosta mais que fique mexendo no peito, né, olha, é um beijinho e acabou, é uma mãozinha e acabou, agora a gente, olha, toma, tem esse bonequinho, tem essa bolinha, tem essa coisinha, e com isso a gente vai ajudando também as crianças a completarem essa transferência que talvez é isso, né? No momento de insegurança, a gente vai lá e volta, né? Quem nunca foi lá num pai, numa mãe, me dá um help, me ajuda, tá difícil, né? E eu acho que a gente quer ser vista pelos filhos dessa forma, né? Como alguém que é acessível e eu quero que você corra para mim no momento que você tiver dificuldade. Sou eu que vou estar aqui, né? E o peito vai se descolando da gente, né? No caso de você ou das outras mães, ele vai se descolando, então, de ver a imagem da mãe e associar naturalmente com o peito, conforme o tempo vai passando e o emocional dessa criança vai amadurecendo também, né? Quantas pessoas na vida adulta ainda não carregam seu travesseirinho, seus bichinhos, seus pelinhos? São os objetos de posição, né? Espera-se que em algum momento isso vá se dissipando, mas assim, não é nenhum problema, né? Assim, eu acho que o problema reside quando isso está
dificultando a relação de vocês. Então é isso. Se abusou, se para você não foi legal, ou para as outras mães, né? Eu acho que a gente também pode fazer esse corte, assim como a amamentação. Claro. Tem muitas pessoas que eu cheguei no meu limite, não tá legal para mim. E se a gente está o tempo todo falando que a amamentação é relacionamento, como que a gente vai dar continuidade com um relacionamento que não tá legal? Né? Assim, para uma das partes, assim. Isso Exatamente. pode ser de uma forma mais tranquila, sabe? Acho que é um pouco por aí. Agora, que não seja pela pressão social, pressão do trabalho, do médico, né, sempre externa, né? Porque isso a gente vê muito, do próprio marido, né, ou parceiro, parceira, que vem muito externa essa pressão, né, do apontar de dedos. E olha, veja, eu tenho um dado importante aqui, as pesquisas de aleitamento mostraram nos últimos anos que a gente não melhorou muito, muitas das médias que precisavam aí ser melhoradas, mas a única que subiu foi o prolongamento da amamentação. Então, as pessoas estão amamentando por mais tempo. Você é uma delas. Pois é. Então, pois é, as pessoas estão de fato amamentando. No Brasil, as pessoas estão amamentando por mais tempo, né? Isso provavelmente tem com informação, com acesso, né? E tudo mais. Né? Então, quem sabe isso vai mudando também, né? Cada vez mais isso vai mudando. Leva tempo, mas muda. Pois é, talvez nossos filhos, né, minha filha consiga amamentar bem por mais tempo sem essa pressão. Tenho fé. E acho também. que esse nosso papel como educadoras para as próximas gerações é muito importante. A gente está vendo hoje, né, o que tipo de resultado tem quando não se apodera desse papel. Então, assim, eu acho que nós, mães, falarmos para os nossos filhos e filhas a respeito da gestação, do parto, do aleitamento, de como essas coisas fazem parte, de como a sexualidade faz parte e do quanto é importante que isso seja ensinado em casa, nas escolas, em todo lugar, né? Porque ainda assim não é o suficiente, mas que a gente possa naturalizar para que realmente a gente tenha gerações um pouco mais tranquilas em relação a isso, né? É isso, exatamente o que você falou, naturalizar. Eu acho que essa palavra faz todo sentido. E eu amei conversar com você também. A gente poderia ficar conversando aqui horas. Estou falando isso para todos os entrevistados. Acho que eu vou ter que fazer um repeteco. Tá muito legal. E então agradeço mais uma vez, Bianca. E se você quiser falar um pouco, deixar também. Depois você me manda as suas informações né, profissionais para eu colocar na descrição. Mas agora, se você quiser falar para a gente finalizar, enfim, o seu trabalho, contato, como as pessoas podem chegar até você, Instagram, é sua hora aí para divulgar o seu trabalho. Tá bom. Muito obrigada, Bela. Foi maravilhoso. Adoro conversar. A amamentação move a minha vida, né? Muda o meu mundo diariamente. Queria convidar todo mundo, então, a conhecer o meu trabalho. Eu estou no Instagram Bianca Bala, então, @BiancaBala. E o meu recado é que as mulheres se informem sobre a amamentação, né? Assim, então, acho que travou. Não, tá legal? O meu recado é que as pessoas, as famílias e as mulheres, e na verdade quem deseja amamentar, né? Porque a gente está falando, inclusive, agora com todas essas possibilidades de gênero e o aleitamento precisa ser inclusivo, né? Que se informem. A amamentação não precisa ser tudo ou nada, não precisa ser do jeito que foi a sua vizinha, a sua amiga, pode ser do seu jeito. Você vai construir a sua história de amamentação, com cada filho vai ser diferente, mas se dê essa chance, né? Procure os profissionais que vão poder te acompanhar e falar a mesma língua que você. Tem gente aí fora que está disposta a te ajudar a atingir os seus objetivos, né? Eu acho que o recado é esse. Que bom, que ótimo. Obrigada, Bianca, foi muito bom. Obrigada a você, amei. Tudo de bom.